Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo a paz, a alegria, a força de Deus, a sabedoria e a presença de Jesus Cristo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Meu Deus, afasta a ansiedade, a angústia, os maus negócios, as perturbações, as insônias e todo o mal. E que essa casa seja visitada pela glória de Deus. Que essa casa seja uma casa cheia do amor, cheio da paz, cheio da presença do Senhor Jesus. Nós damos bem-vindo ao Espírito Santo na nossa casa, no nosso trabalho. Pedimos que o Senhor unja nossas mãos, nos habilite para toda obra. Oramos pela salvação de todos da nossa casa. Aviva o coração deles, Pai. Enche-os da Tua presença, enche-os do Espírito Santo. Oramos para que todos eles tenham uma experiência sobrenatural e gloriosa com Jesus Cristo. Te pedimos também, Senhor, dê-nos livramento e que toda arma forjada contra nós caia por terra, inveja cai por terra, maldade cai por terra, contrariedade cai por terra, tudo aquilo que se opõe, aquilo que pertence a nós, nós oramos para que caia por terra. Também oramos por justiça de Deus e liberamos essa palavra: a justiça de Deus está sobre nós. O Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus poderoso. Por isso que toda injustiça seja visitada pelo nosso Pai Celestial. Toda injustiça contra nós, contra a nossa casa, injustiça que foi feita de forma direta ou indireta, pedimos a justiça do Senhor. E oramos, Pai, porque queremos caminhar debaixo de céus abertos e apresentamos diante de Ti, Pai, tanto no início da oração quanto no final, apresentamos nossas cartas para Deus, apresentamos nossos pedidos, a nossa oração em detalhes, específica, que o Senhor nos pediu. Colocamos diante de Ti, Pai, tudo que está aqui na nossa carta. Apresentamos diante de Ti os detalhes, os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que estamos pedindo ao Senhor, de forma, Senhor, detalhada. Pedimos um milagre, pedimos a bênção, em nome de Jesus. Amém. Se Deus abençoa, não há nada que pode amaldiçoar ou bloquear ou de alguma maneira fazer com que não prospere. Quando Deus coloca a mão, a coisa acontece. Eu quero hoje liberar uma palavra profética sobre a tua vida muito forte. E no final, estaremos orando mais uma vez, apresentando a nossa oração específica em detalhes para Deus. Eu quero convidar você a deixar a sua curtida aqui nesse vídeo. Isso nos ajuda muito para que o YouTube mande para outras pessoas. E eu quero pedir uma gentileza para cada pessoa que está participando dessa campanha. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E que Deus te recompense por isso. Você está semeando a palavra na vida de outras pessoas. Você vai colher isso dentro da sua casa. Então não esqueça de compartilhar. A Eliana, ela me mandou um testemunho maravilhoso. Ela escreveu para a gente: eu quero agradecer primeiramente a Deus e também por ter recebido um compartilhamento de uma colega. Comecei a te seguir e a crer naquilo que Deus estava falando. Fui curada do estômago. Meu filho abriu a própria empresa e recebi a cura do meu joelho esquerdo, quando o Senhor falou que Deus estava curando o joelho esquerdo de uma mulher. Naquele momento ajoelhei e profetizei a minha cura, pois sofria demais de dores. Agradeço pelas orações. O tanto de pessoas curadas de joelho, eu já perdi as contas. Só nos últimos dias, pessoas curadas de artrose, pessoas que tinham problemas sérios no joelho. Jesus Cristo cura. Ele opera milagres. Eu não peço e nunca pedi
que você colocasse a fé em mim. Não coloque. Coloque a fé em Jesus Cristo. Coloque a fé na palavra. Coloque a fé na palavra profética. E creia, Deus fará mais. Amém? Deus me deu uma palavra e essa palavra é uma direção. Não sei se serve para 10, para 100, para 1000, para 10 mil, mas eu sei que é uma direção. O Senhor, Ele tem falado muito nessa palavra. Não pare na crescente. Aí você diz, como assim não pare na crescente? Você vai entender. Gênesis capítulo 42, verso 7 e verso 8 diz assim: Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Preste atenção. Você sabe que José foi vendido pelos irmãos. Depois ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Lá a mulher se apaixonou por ele. Ele não quis ter nada com a mulher. A mulher criou um grande barulho. José foi preso. Daí lá dentro ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Teve a oportunidade de estar frente a frente com o faraó. Interpretou os sonhos do faraó. Foi colocado como governador do Egito. 7 anos já havia se passado da interpretação do sonho do faraó. E agora José estava administrando a comida do Egito. Porque na interpretação do sonho era 7 anos de fartura e 7 anos de vacas magras, de dificuldade. Então, José já estava no tempo das vacas magras e ele estava como administrador de toda a comida do Egito. Então, tudo passava por ele. Os armazéns estavam sob o controle de José. E quem é que aparece lá, um belo dia? Os irmãos de José, aqueles que haviam vendido ele como escravo. Eles não reconheceram José, ele estava diferente. Mas José os reconheceu, ele viu que eram seus irmãos. Mas eu não quero falar propriamente disso. A pergunta aqui é: José, depois de ter sido colocado no propósito de Deus, estar próspero, estar cheio, eu posso dizer, dos sonhos de Deus sobre ele. Por que José não foi até a casa do pai? Por que José não retornou à sua terra? Você já tinha parado para pensar nisso? Por que quando José foi levantado como governador do Egito, ele não retornou à casa do pai dele? Porque ele amava o pai dele amava ele, o pai dele pensava que ele estava morto. Será que José estava com medo do que os irmãos poderiam fazer com ele? Claro que não. José não tinha medo porque agora ele tinha todo o exército do Egito junto com ele. Você já tinha parado para pensar nisso? Porque quando eu morava no sul, eu via muitas pessoas indo embora da cidade e elas trabalhavam em grandes centros e no Natal, sabe, uma vez por ano, elas voltavam para o sul do Brasil para ver as suas famílias. E isso era normal. Então nós víamos naquele período do Natal, ou no período do Ano Novo, nós víamos as pessoas indo até a sua cidade natal para ver seus parentes, para entregar presentes, para rever a terrinha, tudo isso. Só que José não fez isso. José, mesmo como governador, e se ele fizesse um pedido para Faraó, com certeza o Faraó teria autorizado ele ainda com uma guarda para ir até o pai dele. Mas por que José não retorna à casa do pai, mesmo estando na promessa?
mesmo estando, sabe, com todo o poder de fogo e com todas as possibilidades, com todos os recursos para poder visitar o pai, por que que José não vai visitar o pai? Por que que ele não retorna à casa do pai, nem para dar um abraço? Só para dar uma breve pausa aqui, tem uma outra história semelhante a essa, que é a história de Davi. Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Daí o pai disse para ele entregar a marmita para os irmãos. Aí ele foi lá e entrega a marmita, e quando ele entrega a marmita, ele vê Golias. E daí acontece tudo o que aconteceu. Ele vence Golias, e a Bíblia diz que daquele dia em diante, Davi não volta mais para a casa do pai também. Dali em diante, você vai ver Davi só crescendo. Dali em diante, você vê Davi sendo rei, primeiramente de um lugar e depois rei de outro lugar, até ele se tornar rei de toda a terra ali, de Israel e de Judá. Ou seja, ele não volta também para a casa do pai. O que acontece é quando houve a separação de Davi e Saul, que os irmãos de Davi e o pai de Davi foram até a caverna de Adulão, onde Davi estava escondido, para ali estarem com ele. Então, Davi não retorna mais para casa, mas a sua subida é crescente. A mesma coisa aconteceu com José. José não voltou para a casa do pai, nem para dar um abraço. E eu fiquei pensando, sabe, nessa palavra, e eu pensei, por que José não retornou? Por que José, só anos mais tarde, ele vai enterrar o pai e volta à terra? Bem, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você está numa crescente da vida, quando você vê que o favor de Deus está sobre você em algo, você não pode retroceder. Por mais que você tenha, sabe, a oportunidade ou os recursos, ou seja lá o que for, a habilidade que você adquiriu, o conhecimento para começar qualquer coisa, quando você está numa crescente e que você vê que naquela crescente Deus está, você não pode pensar em retroceder. Você não pode pensar em parar. Você não pode pensar em dar uma pausa. Você tem que seguir o fluxo de Deus que está naquela crescente. É por isso que eu disse para vocês, essa palavra é: não pare na crescente. Quando Deus estiver te honrando, quando Deus estiver abrindo o seu entendimento, quando Deus estiver te prosperando num lugar e sabe, o fluxo continua crescente, você tem que aprender a ir nesse fluxo. Você sabe o que interrompe o fluxo na vida de muitas pessoas? O que interrompe o fluxo na vida de muitas pessoas é elas desistirem na metade. Ou seja, eu cheguei até aqui e agora eu vou retroceder. Eu vou lá porque eu tenho que estar perto da minha família. Eu tenho que estar perto da minha terra. Eu tenho que estar perto dos meus. Ei, existe uma crescente que você vai ter que discernir. Existe uma crescente que você tem que entender. E você não pode parar. Davi não voltou mais para a casa do pai. Ele não voltou mais a cuidar das ovelhas. José não voltou a trabalhar para o pai. José entendeu que ele estava numa crescente de Deus, ele estava num fluxo divino e que ele deveria avançar naquilo e jamais retroceder. E sabe qual a palavra que veio ao meu coração quando eu estava meditando nela? Essa palavra, ela fala de não interromper. Mas, na maioria dos casos, as pessoas chegam até um determinado ponto e elas decidem voltar atrás. Elas chegam a um determinado ponto e elas decidem retroceder. E sabe, eu sei o que é. É a falta de discernimento de quando elas deveriam acelerar, elas acabam estacionando e retrocedendo.
Sabe, tem coisas que não deve mais mexer com nós. Tem certos sentimentos que não podem fazer parte mais da nossa vida, que não podem mais fazer parte do nosso coração. Você tem que entender as coisas. Você tem que entender as permissões, as autorizações de Deus, que Deus permite. Sabe, às vezes Deus permite você visitar a sua família, visitar os seus parentes, visitar o lugar aonde você nasceu e passar por lá. Mas você tem que entender, esse lugar, ele pode ser um lugar de descanso, mas ele não pode ser um lugar de construção para você. Porque depois que Deus te leva para uma crescente, você não pode retroceder. Depois que Deus te coloca num lugar, você só tem que avançar dali para frente e não dali para baixo. Eu creio que a nossa vida, ela não deveria ser, sabe, como se fosse uma hipérbole, como se fosse um alto e depois um baixo. Não, a nossa vida tem que ser numa crescente. É por isso que se você, aqui, vamos identificar uma coisa, a voz de Deus está numa crescente. Isso é muito forte, a voz de Deus está numa crescente. Então, se eu pegar a contramão daquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu estarei fora da direção. A voz de Deus está numa crescente. Isso significa que se eu parar de crescer, é porque em algum momento eu não compreendi a voz de Deus. Aqui é a chave. Essa é a chave que você tem que compreender. Essa é a chave que poucos compreendem. E às vezes as pessoas, elas querem seguir numa linha reta na vida, sabe? E elas ficam se perguntando, por que eu não tenho resultados? É porque está faltando para você uma direção. Você está sem resultados porque está faltando uma direção para a sua vida. E eu não estou falando só de resultado financeiro, eu falo de tudo. Então, existe uma diferença entre o lugar que você quer estar e o lugar que você precisa estar. Existe uma diferença quando você está crescendo num lugar, prosperando e avançando, e quando você estagna naquele lugar. Porque se você estagna, existe uma voz também falando. Qual é a voz? A voz da mudança. A estagnação, ela é um sinal, ela é uma comunicação divina de que você precisa mudar de direção. Que essa direção aí que você está, não está certa. Não está indo para frente. Você vai ter que mudar a direção. E não tenha medo de mudar de direção. Porque nos sentimos tão espertos e pensamos que fazendo as mesmas coisas, com as mesmas táticas, com as mesmas ideias, vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque tem coisas que só vão voltar a funcionar se você mudar de direção. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra na sua vida. Mas essa palavra, ela é luz para alguém que está aí me ouvindo. Não saia de uma crescente. Jamais saia de uma crescente. Não cometa esse erro. Deus está falando com alguém aqui hoje. Em nome de Jesus. Eu deixo essa revelação para você. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Amém. Quero declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente para você dos nossos livros Café com Jesus. Esse aqui é o Devocional 1 e esse aqui é o Devocional 2. Você pode adquirir lá no meu site. São direções diárias que vão te abençoar, que vão enriquecer o teu dia. Comece o seu dia na presença de Deus e sua vida nunca mais será igual. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Vocês lembram que hoje na oração da manhã eu falei para vocês que amanhã, na quarta-feira, eu iria começar a Sala do Alto, que é um tempo de conselhos e direções especiais que eu vou dar dentro da academia aqui no Global. Decidi trocar de nome e o nome vai ser A Mesa do Conselho.
direções especiais para a sua vida. Vai acontecer toda não, mas 2, 3 quartas-feiras do mês, às vezes até mais, certo? Vai ser algo incrível. Às 9h45 da manhã, eu vou ficar de 30 a 45 minutos só respondendo dúvidas, só dando direções e ajudando você, porque essa é a graça que Deus deu para mim. Eu atendo gente do mundo inteiro. Eu ajudo as pessoas a elas enxergarem a direção de Deus na vida delas. Eu não decido por ninguém, porque cada um é responsável pelas suas decisões, mas eu ajudo a pessoa a enxergar o que Deus está falando com ela. Então, eu quero convidar você a participar da mesa do Conselho Profético. Essa mesa do Conselho Profético vai acontecer quase todas as quartas, porque tem alguma quarta que eu não vou conseguir, mas daí eu vou avisar com antecedência. Então, segunda e terça tem aula na academia e na quarta nós vamos ter essa mesa do Conselho Profético. E se você quiser participar, aqui na descrição tem um link da academia, ou você pode ir direto no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar nosso aluno e poder participar dessa mesa. Quem sabe Deus não está preparando lugar para você nessa mesa. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Deixa eu falar para você da Carta para Deus. Você pode baixar gratuitamente no meu site. E se você não conseguir baixar, pega uma folha de papel em branco e faz a tua carta para Deus. Faça uma oração detalhada. Estamos no segundo dia desse propósito. Eu estou obedecendo uma instrução que Deus me deu e eu creio, Deus vai fazer coisa muito grande aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar o Salmo 91. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui, compartilha. Se não é inscrito, inscreva-se agora. É Deus que está me apresentando para você. É Deus. Você não estaria aqui, sabe? Eu vou lá conhecer. Não. Até se você chegou aqui de curioso, foi Deus que te trouxe. Tá? Porque foi de curioso que Moisés teve uma experiência sobrenatural no deserto. Então você está aqui para ter uma experiência com Deus também. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos colocar também diante de Deus a nossa carta. Amém? É uma oração detalhada. Eu ouvi uma pessoa no comentário escrever assim. Entenda, eu não estou lhe criticando, mas quero ajudar você a entender, certo? Uma pessoa escreveu assim: não precisa fazer carta para Deus, a gente pode só falar para Ele. Você já ouviu falar em um ato de fé? Tem coisas que é um ato de fé. É um ato de fé. Se a gente ir por esse pensamento que não precisa fazer nada, às vezes a gente perde, sabe, de movimentar a nossa fé. Então eu acredito muito nisso. Eu ouvi, antes do meu ministério romper, que não precisava eu ir a eventos, que tudo que eu precisava estava na igreja local, que não precisava eu buscar uma direção de Deus, não precisava eu conhecer outros homens de Deus. E enquanto me mantive naquele pensamento, nada aconteceu comigo. Eu não estou dizendo que Deus opera só através de eventos, não. Deus
Deus opera, sabe, no seu quarto, na simplicidade, numa igrejinha pequena. Claro que Deus opera, mas muitas vezes Deus vai lhe levar a um ato de fé. Muitas vezes Deus vai lhe levar a um ato de fé. Então, sabe, quando Deus lhe tocar a se movimentar ou a fazer algo pela fé, faça, porque Deus vai te honrar. Deus honra a fé das pessoas. A fé sem obras é morta. E nós vemos pessoas, sabe, muitas vezes eu vejo conselhos que não são de Deus para as pessoas. Não são de Deus. Então, mova-se por fé. Amém? Faça uma carta. Pega aí uma folha em branco, se você não quer baixar, pega uma folha em branco, faz a tua carta para Deus, entra nesse propósito de cabeça. Quem sabe não é isso, sabe que Deus está falando com você aí. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, estou aqui em obediência ao que o Senhor me falou. Ensina o meu povo a fazer orações específicas. Meu Deus, Tu és um Deus de detalhes. Toda a riqueza de uma rosa, toda a luz de um sol, toda a natureza e tudo que Tu criou sustentado pela palavra do Teu poder. As cores brilhantes do céu, no entardecer, as gotas de água que vem da chuva. Senhor, tudo de uma forma maravilhosa, a forma como o Senhor nos criou, o nosso corpo, tudo bem encaixado, colocado no lugar certo. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque Tu és um Deus de detalhes. E por isso nós escrevemos essa carta para o Senhor, apresentando a Ti os nossos pedidos, apresentando a Ti as nossas necessidades, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos anseia, aquilo que queremos alcançar, aquilo que precisamos que o Senhor entre nesse problema. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu apresento, representando a carta de cada pessoa que está orando junto comigo agora, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa. Eu apresento diante de Ti a sua casa, a sua família, seus negócios e todos os seus pedidos de oração. Todas as cartas nós colocamos agora diante de Deus e pedimos a Tua bênção, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, para que haja cura total e completa do alto da cabeça à planta dos pés. Eu digo câncer, alergias, infecções, inflamações, dores no corpo, saiam no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu declaro saúde, saúde total e completa. Oro também por portas de provisão, portas de recursos sobrenaturais no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vida, manifesta a glória, libera bênçãos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa e a tua família. Não esqueça de compartilhar. Seja uma bênção para alguém e colhe os resultados disso. Deus te abençoe, Deus te guarde e até mais, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos grandes respostas do Senhor, chegando na tua vida, na tua família, na tua casa, em todas as áreas da tua vida. Que você seja tocado pelo poder sobrenatural do nosso Deus e que nada bloqueie mais o teu crescimento, o teu avanço. Oramos para que todos os impedimentos caiam por terra, todos os bloqueios do inimigo, tudo aquilo que foi levantado pelas trevas para te travar, para te desviar do caminho, para te impedir de orar, para te impedir de buscar, que isso tudo seja quebrado e desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa, toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo de Deus, que venha sobre a vida deles grandes respostas do Senhor. Nós declaramos que nada impedirá o mover de Deus, nada impedirá o agir do Senhor sobre essa vida. No nome de Jesus, serão prósperos, irão florescer
irão crescer, irão avançar sobremaneira, porque a mão do Senhor está sobre eles. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, Espírito Santo, e aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Como está escrito na tua palavra, Jesus, é tu quem perdoa pecados e quem sara doenças. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé naquele que cura. Colocamos a nossa fé naquele que opera milagres, naquele que para ele não há impossíveis, e declaramos saúde divina. Declaramos saúde divina agora, e que o impossível agora seja tocado pelo milagre, seja tocado pelo sobrenatural de Deus. Meu Deus, toque-os agora, toque-os, remova todo o peso, remova toda a carga, remova tudo aquilo, Senhor, que é influência maligna, e tira, Senhor, no nome de Jesus, da vida, Pai. Eu oro pelos filhos, para que o Senhor guarde a vida deles. Nós declaramos que a promessa de Deus sobre os filhos, eles são herança do Senhor. Eles irão conquistar, irão viver o projeto e o plano de Deus, e eu quero declarar que irão bem nessa vida, no nome de Jesus, e irão temer o nome do Senhor. Jesus, invocamos o teu santo e poderoso nome aqui. Invocamos teu santo e poderoso nome, Jesus, e pedimos a tua bênção, pedimos o teu milagre, Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos declarando profeticamente 2 declarações a cada oração, a cada live. Amanhã nós vamos ter 3 declarações. Vamos ter declaração às 6 da manhã, às 9 horas durante a reunião, durante o culto, e depois às 18 horas. E cremos que Deus está movendo as coisas, está agitando as coisas. Você lembra quando Elias subiu ao monte para orar para que Deus enviasse chuva? Ele teve que orar por 7 vezes. Por 7 vezes ele orou e mandava seu servo ir à frente para ver se ele via algum sinal do milagre, do sobrenatural de Deus. Na 7ª vez, o seu servo voltou e disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. E Elias disse: esse é o sinal, vai vir muita chuva. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você está num propósito, declarando, orando, você vai ver a mão de Deus. Você vai ver a mão de Deus, você vai ver o agir de Deus. E muitas vezes o sinal de que Deus vai fazer algo grande, que Deus vai fazer algo extraordinário, é um pequeno sinal. E sabe qual é o sinal que tem aparecido para mim nesses dias? Uma esperança. Uma esperança que Deus sempre nos surpreende. Uma esperança que Deus, Ele sempre está chamando a nossa atenção para algo que Ele quer fazer. É como se houvesse uma expectativa. É como se houvesse uma expectativa. Há uma expectativa dentro do meu coração, e eu sei que isso é gerado por Deus, que eu verei coisas maiores, que eu verei coisas tremendas, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Olha que lindo isso. Olha o que Deus está fazendo, gente. A Sueli, ela escreveu assim: graça e paz. Eu vivo aqui na Espanha, mas te ouço todos os dias. Passei até a acompanhar depois que vi um compartilhamento. Quero contar que no mês de março fiz alguns exames de rotina e todos apresentaram alterações. Durante a campanha de curas em áreas específicas da carta, eu pedi a Deus pela minha saúde. E para a honra e glória de Jesus, ao refazer os exames, todos estavam dentro da normalidade. Fiquei muito feliz, pois esse é um milagre para a glória de Jesus. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Eu creio nisso. Amém? Eu creio. Deus faz isso. Deus está operando. Deus está operando. Ele cura. Para Ele não há impossíveis. Eu volto a dizer, Jesus cura. Amém? Ele cura. Nossa fé está em Jesus. Eu creio que Ele cura. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio no milagre do Senhor. Deixa eu compartilhar uma palavra de Deus com você. Mas antes disso, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração e compartilhar essa oração com pelo menos 10 pessoas. Da mesma maneira que você está sendo abençoado, abençoe a vida de outras pessoas.
Mande essa oração para elas, mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Tem um texto de 1 Reis, capítulo 22, e eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, escreve aí, vá a Deus primeiro. É essa a palavra para nós no dia de hoje, vá a Deus primeiro. Primeiro vá a Deus. Antes de você fazer qualquer coisa na vida. Antes de você procurar o amigo para te ajudar. Antes de você procurar, sabe, algo para resolver o seu problema de forma errada, muitas vezes seguindo caminhos ruins. Vá a Deus. Ele tem sempre resposta para a tua vida. Vá a Deus. Se você recebe um diagnóstico negativo, vá a Deus. Não se desespere. Vá a Deus. Vá a Deus primeiro. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 22, verso 4 e 5. Então perguntou a Josafá, irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel, sou como tu, e o meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Peço-te que primeiro busques o conselho do Senhor, acrescentou. O rei de Israel perguntou para Josafá, você luta comigo essa guerra? E o rei Josafá disse, sim, eu luto. Só tem um detalhe. Vamos buscar conselho no Senhor. Vamos ver se o Senhor aprova isso. E se o Senhor aprovar, então eu irei e eu lutarei ao seu lado e seremos vitoriosos. Josafá tinha um entendimento que mesmo ele sendo um rei, que tinha um exército, que tinha experiência, que tinha capacidade, ele precisava da direção de Deus. A direção de Deus, ela é fundamental. Não é uma coisa que pode ser ignorada, não é o tipo de coisa que podemos ir para a guerra ou ir para a luta sem ela. Eu creio que a direção de Deus é uma das armas mais poderosas para vencer guerras. E às vezes, e eu creio que na maioria das vezes, sem ela você não vence. Sem a direção de Deus. Muitas vezes Deus, Ele irá dizer para você, vai que eu estou contigo, é o suficiente. Porque no meio da batalha, no meio da luta, Ele lhe dará força, Ele lhe dará provisão, Ele colocará o que você precisa no seu caminho, Ele irá lhe sustentar e você será guardado pelas mãos poderosas do Deus vivo. E algumas coisas eu aprendo. Deus não garante a vitória se Ele não for consultado. Eu vou repetir. Deus não garante a vitória se Ele não for consultado. Então não queira, sabe, dizer depois que Deus não ajudou você. Você não consultou Ele. Você deixou Deus de fora. Você não perguntou para Ele se Ele estaria contigo. Você só foi e fez. Nós temos que pedir perdão a Deus por ter feito coisas sem a direção de Deus. Temos que pedir perdão a Deus por nos metermos em coisas que Deus não nos mandou nos meter. Eu tenho orado a Deus, eu tenho dito, Deus, não deixa que eu compre brigas que, sabe, o Senhor não me chamou. Eu não quero. Eu não quero entrar em brigas que o Senhor não me chamou, eu não quero entrar em situações que o Senhor não está. Eu não quero me envolver com certas coisas que não tem um propósito na minha vida. Então, como que eu vou ter vitória se eu não consultei a Deus? Eu preciso consultar a Deus, eu preciso ter a chancela de Deus, eu preciso ter o sinal verde dele, da autorização dele, para que eu avance, cresça, prospere e conquiste. Então essa é a palavra de Deus para a tua vida. A palavra de Deus para a tua vida é exatamente essa. Deus não garante vitória se Ele não for consultado. A segunda coisa, Deus usa pequenos detalhes. Então confie naquilo que Deus está falando com você. Deus usa, sabe, as coisas que a gente nem imagina.
só para se comunicar conosco. Ele pode usar uma criança. Eu já contei o meu testemunho aqui, que Deus usou a minha filha para que eu começasse a gravar para o YouTube. Ela veio para mim com o celularzinho na mão e ela disse: pai, você tem que fazer vídeo, você tem que gravar vídeo. E ela veio 2 vezes. Então Deus usa, sabe, os pequenos detalhes à nossa volta. Deus usa as pessoas próximas de nós para nos apontar o caminho, para nos dizer: olha, não é esse o caminho, não anda por aí. Nós não podemos ser tolos e ignorar os detalhes, sabe, do que Deus está nos mostrando. Os detalhes são importantes. Um erro de cálculo e um prédio cai abaixo. Um erro de cálculo, sabe, e um acidente acontece. Então nós precisamos sempre da orientação do Senhor para a nossa vida. Os detalhes são importantes. O que Deus tem falado com você, não ignore o que Deus está falando, não ignore os movimentos de Deus. Eu fico assustado quando Deus começa a me mostrar algumas coisas, porque eu sei, é sinal que mudança está vindo, é sinal de que alguma coisa está acontecendo. Sabe, eu sinto isso e sei disso no meu espírito. Sei disso no meu espírito. Terceira coisa, lute contra aquelas coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Lute contra aquelas coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Se Deus não lhe deu permissão para lutar, não lute. Lute contra a vontade humana de fazer mesmo assim. Porque é isso que vem a nós. Não, eu vou fazer e depois eu vejo o que vai dar. Não. Não faça isso. Não, esse não é o caminho. Lute contra as coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus para não entrar em coisas que Deus não quer que a gente se meta. E eu tenho que lutar comigo mesmo. Eu tenho que lutar comigo mesmo. Não, Deus disse para mim não me meter nisso. Então, eu não vou me meter. Deus disse para mim não me envolver nisso. Então, eu não vou me envolver. Deus disse para mim que não é o tempo disso. Então, não é o tempo disso. E eu vou obedecer o Senhor. E eu vou seguir o conselho do Senhor. E eu vou ser guiado pelo Senhor. E tudo dará certo. Nem tudo que bate à sua porta está destinado a você. Tem coisas que vêm à nossa porta e que Deus não destinou a nós. Eu posso dizer que é o lobo. É o lobo que está batendo na porta. Não abra para ele. Tem coisas que não estão destinadas para nós. Não é propósito de Deus para nós. Deus não quer que aquilo entre na nossa vida. Não abra a porta para isso. Tem coisas que Deus não quer que você faça. Não seja manipulado. Não seja dirigido, não seja guiado por coisas que Deus não quer. Tem coisas que Deus não quer para você. Não se meta nisso. Não se meta. Tem coisas que Deus não quer. Então não se envolva com isso. Não se envolva com isso. Nós precisamos ser guiados por Deus. Por Deus e não pela vontade humana, não pelo desejo humano, mas por Deus. Precisamos ser dirigidos pelo Senhor. Tem coisas que não adianta eu querer me envolver. Deus não quer que eu me envolva. Deus não quer que eu esteja nisso. Então segura essa palavra, porque é uma palavra de Deus para você. Deus não quer que você se envolva com algumas coisas. Deus não quer que você esteja, sabe, na frente de algumas coisas. Ele quer você totalmente conectado com Ele, no propósito dEle. Aleluia, aleluia, é nisso que eu creio. Eu creio exatamente nisso. E eu quero, antes de finalizar essa palavra, dizer só isso para você que se tem uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias, foi por ter aprendido a ouvir a voz dEle. Porque no mundo a gente ouve muitas vozes e tem coisas que tentam prender a gente. E nem tudo, sabe, é o que Deus tem para você. Tem coisas que não é para você. Tem coisas que não é para você.
Tem coisas que Deus não quer que você se meta. Deus só garante a vitória naquilo que Ele é consultado. Escreve isso aqui nos comentários. Deus só garante a vitória naquilo que Ele é consultado. Se você não consultar a Deus, não tem vitória. Não adianta você tentar, forçar. Deus não vai abençoar. Se ele não está naquilo, você irá por sua própria conta. Não queira fazer isso. Talvez você esteja querendo fazer uma coisa, construir uma coisa, vender uma coisa, fazer uma mudança que Deus não está nisso. Eu sei que eu posso estar sendo usado por Deus para falar com você. Ei, cuidado com isso, não se meta com isso. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque essa é uma palavra de Deus para você, essa é uma palavra profética em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e também, deixa eu abrir aqui no Salmo 91, depois que nós declararmos Salmos 91, eu estarei fazendo 2 declarações proféticas aqui nessa oração. E não quebre esse propósito, porque ele está sendo muito poderoso, está sendo uma bênção de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Estava abrindo a Bíblia, tá bom? Vamos lá. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero convidar você, domingo agora, 9 horas da manhã, eu vou transmitir ao vivo, inclusive o nosso culto, aqui de Santa Maria do Rio Grande do Sul. E você que gostaria de estar no presencial conosco, vem estar com a gente. Certo? O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 35. Vai ser uma grande bênção. Eu e a minha esposa estaremos ministrando, certo? Somos voluntários nessa igreja e vamos ter o maior prazer de lhe recepcionar lá. Cremos que esse é um tempo que Deus preparou para nós e há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus sobre o Rio Grande do Sul. E essa promessa de Deus é que através do Rio Grande do Sul, através do sul do Brasil, Deus faria um avivamento em larga escala. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E estamos trabalhando por isso, estamos nos rendendo a Deus, estamos nos rendendo ao plano dele, certo? E o nosso intuito é genuíno. Temos grandes desafios aí pela frente, certo? Alguns desafios são assustadores, mas o Senhor sempre esteve comigo, com a minha casa, e eu creio que nesse desafio Ele também estará conosco. Amém? Nesse desafio o Senhor também estará conosco. E eu quero convidar você que mora perto aqui de Santa Maria, vem estar com a gente amanhã, com chuva ou sem chuva. Está marcando chuva para amanhã, mas sabe, nós estaremos lá, mesmo que esteja chovendo canivete, como diz, nós estaremos lá buscando a presença de Deus e dando início, né, a esse novo tempo, a essa nova temporada. Seria muito importante para a gente se você estivesse com a gente, ok? Salmos 91,
diz assim, aliás, já declarei o Salmos 91, agora tem que fazer as declarações. Vamos lá, deixa eu pegar aqui as declarações que nós vamos fazer sobre hoje. Amém? Quero agora declarar 2 palavras proféticas sobre a tua vida e sobre a tua família. Se você pode, levante a sua mão, certo? Eu irei declarar e depois nós estaremos orando em nome de Jesus Cristo. E se você não compartilhou essa oração, depois compartilhe com 10 pessoas. Amém? Nos ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Diz assim: amém? Deixa eu declarar 2 palavras proféticas sobre a tua vida e sobre a tua família. Quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas, mande para amigos, parentes, grupos de intercessão. Compartilhe agora essa oração e levante uma das suas mãos que nós vamos fazer essa declaração profética em nome de Jesus. Hoje decretamos bênçãos de salvação para toda a sua casa. Declaramos que a visitação, o sobrenatural de Deus está chegando à sua casa e que haverá grandes liberações do céu. Oramos por cada membro da sua família, para que eles sejam tocados pelo poder e pela glória e pela presença de Deus de uma maneira sobrenatural. Quebramos o poder de todo espírito maligno que possa se voltar contra a tua casa e tua família, teus bens e tua propriedade, no nome de Jesus. Declaramos que todas as obras das trevas estão desfeitas, quebradas, e declaramos que a sombra do Senhor se manifestará sobre o seu lar e oramos para que forças do céu sejam liberadas pelo Senhor para proteger e vigiar a tua entrada e a tua saída. Oramos por um novo dia para o seu lar e que nesta estação, cada membro da sua família tenha um novo e renovado encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. Conforme está escrito em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e você será salvo e todos da sua casa. Também declaramos que um novo nível de ousadia e confiança e fervor pela palavra do Senhor e pelas verdades celestiais virá sobre você. Uma fome por Deus, uma fome pela presença de Deus. Ordenamos que toda timidez, intimidação, receio e medo se afastem de você no nome de Jesus. Todo espírito mentiroso que tenta te encurralar está amarrado. Declaramos que você é ousado e confiante como um leão para defender o que sabe, ousado e forte para defender a fé, para defender aquilo que você crê. Declaramos que você é plenamente capaz de permanecer firme no dia mau e que permanecerá inabalável nas promessas, verdades e mandamentos da palavra de Deus em meio à oposição. Declaramos que você permanecerá firme na fé por tudo que o céu lhe providenciou e ensinou. Declaramos que o que Deus destinou para você se cumprirá e que uma nova e renovada camada de ousadia, de fé, de coragem e segurança repousará sobre você nessa época. Como está escrito em Provérbios 28:1, o ímpio foge quando ninguém o persegue, mas o justo é ousado como um leão. Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, toca na vida dessa pessoa e toque em todos da sua casa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus. Que toda ansiedade renda-se a Jesus. Que as brigas no lar, que os desentendimentos, os conflitos cessem no nome de Jesus Cristo. Que vá embora toda a perturbação, tudo que entrou, Senhor, na vida de pessoas, para fazê-las se precipitar, para fazê-las errar, para fazê-las tomar caminhos sem a direção de Deus. Oramos para que o Senhor tire agora, Pai, todo encantamento dessa pessoa, tudo aquilo que está oprimindo ela, todo o peso da inveja, todo o peso da contrariedade, tudo aquilo que vem como ataque espiritual no peito dela, está por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, tira a agitação de dentro dessa pessoa, a agitação de dentro da mente dela, do ser dela, e que ela seja livre no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre, que o poder de Deus te cubra totalmente, completamente, que você seja guardado pelo Senhor, que você seja livre totalmente no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa, dá vitória a esta casa, dá vitória a esta família, no nome de Jesus Cristo. Libera do teu poder sobre ela, Pai. Libera da tua vida, do teu sobrenatural sobre ela e sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo. Toque-a com o teu poder, Pai.
toque-a com a tua graça, envolva-os no teu poder, doce e amado Espírito Santo. E meu Deus, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, para que tudo o que fizermos seja dirigido por Ti. Queremos consultar a Deus. Se a Tua presença não for conosco, não nos mande ir, Senhor. Nós queremos que a Tua presença, a Tua direção, esteja sempre guiando a nossa vida. E somos gratos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você pode. Que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, estamos aqui e que Deus te abençoe. Paz.